Fala, investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje, domingo com um trader, num formato um pouco diferente. Hoje eu não vou conseguir estar ao vivo com vocês, mas vamos falar aqui também de mercado, tela e trazer alguns insights operacionais. A ideia hoje é mostrar para vocês um dos benefícios com a minha série, né, o SGR, a sala ao vivo que eu tenho lá dentro da Levante Investimentos, né? Tem, né? Então, entre as coisas que eu ofereço lá dentro, né? Vídeo de acompanhamento, recomendações de operações ali de swing trade, day trade com ações, tem o que eu chamo de grade de oportunidades, né? E o que é essa grade de oportunidades? São operações que seguem o mesmo racional do SGR, né? Porém, a gente não consegue operar 100% das oportunidades no mercado financeiro, né? Seria praticamente impossível operar tudo, né? Ou talvez, né, a gente que trabalha com uma performance ali em percentual, uma performance de simulador, né? Nós analistas não podemos operar, seria sim possível operar tudo, mas não seria eficiente, né? Então, eu faço alguns filtros na hora de escolher uma recomendação e soltar uma recomendação oficial, mas eu trago essa grade de oportunidades para aqueles investidores que têm espaço, que têm recursos, né, que têm risco a fim de assumir em outras operações que não necessariamente viram recomendações. Então vamos lá, vou mostrar como funciona a grade de oportunidades. Todos os dias, né, além de enviar os principais drives de mercado, enviar um overview ali das operações em andamento, eu envio, né, uma grade ali de oportunidades. Então, a grade de oportunidades é exatamente como está aqui, né? Ativo, se é compra ou venda, um gatilho de entrada, né? Gatilho de entrada o preço precisa romper, né? Aquele ponto para ativar a entrada ali na operação, stop loss, alvo 1, alvo 2, né? Aqui a relação de risco e retorno, né, das parciais e do stop, e qual que é o critério ali, o setup que eu estou utilizando para montagem, né, dessa grade de oportunidades. Então, todos os dias eu envio uma grade como essa, né, além dos outros conteúdos que o pessoal do SGR tem como benefício ali em fazer parte da sala ao vivo. Então, vou comentar, vou fazer um fechamentão de mercado aqui, olhar bastante tela, vou colocar minha Profit Chart aqui, vou deixar minha web pequenininha aqui no cantinho, que aí a gente consegue falar e olhar mercado. Então vamos fazer um fechamentão e depois eu passo pelos ativos que estão ali na grade de oportunidades. Vou deixá-lo aqui do lado, que assim eu consigo acompanhar. Então vamos lá, fechamento da semana do Ibovespa, né? Ibovespa ativou, né, um setup de correção na média de 21, né? A gente tem a média de 21 chegando aqui por baixo, né, ó. E a média de 9 já ficando embolada aqui, né, nesse gráfico semanal. Então, setup de correção na média de 21 teve a superação, né, da máxima aqui, com stop na mínima, né? Porém, o índice não ativou essa mesma entrada, né? O índice não teve a superação da máxima da semana passada. Se for operar, a gente precisa que a média de 21 esteja ascendente, então 121,092, 127,764 subindo e aqui 127,747. Então a média continua ascendente, então tem um deslocamento de gatilho, né? Só que esse gráfico já começa a ficar um pouco feio, né? Então ele já um candle, né, para baixo, um candle no meio, mais um candle de queda, né? Volume crescente nessa movimentação de baixa, então o índice já vai ficando feio. Se a gente olhar tanto o Ibovespa quanto o índice, né, no fechamento no gráfico diário, a gente tem aqui o que pode ser um ombro, cabeça, ombro também, né? Então, ombro, cabeça, né? E aqui o segundo ombro, né? Então, o rompimento desse nível aqui abriria um pivô de baixa, né? Bem feio para o Ibovespa. Aí teria espaço para cair entre essas retrações de Fibo e os 120 mil pontos aqui, que é uma região de suportaço ali do Ibov, né? Então, Ibov com uma leitura dividindo opiniões. Quando a gente olha o gráfico semanal, dá até vontade de comprar, mas quando a gente olha esse gráfico diário, o viés é mais negativo. Então, dólar deixa uma barra forte, né, na sexta-feira, né, uma aversão ao risco ali na bolsa por aqui, né, dados de payroll forte.
gerou essa corrida dos investidores da bolsa, mas o dólar ainda consolidado, né? Dólar só azeda, né? Sobe bastante aqui, o que seria ruim para a bolsa, né? E várias outras coisas. Se ele realmente rompeu os 5,18, 5,20 mais ou menos para cima, né? Aí ele ganha espaço para buscar esse outro range. Aí, DI FUT, por enquanto nada, bem consolidada ali também, né? Então, testando a 200 ali do gráfico semanal e Small 11 que eu tenho olhado com um pouco mais de atenção, né? Ganhando liquidez nas opções, vindo, né, para uma zona que é zona de retrações de Fibo aqui, né? A gente tem as 3 Fibos aqui dentro desse range que está mais pintadinho aqui, né? Então estou de olho em Small 11. Tem opções aí, liquidez em opções, começa a ficar mais interessante. Vou passar pelo menos os papéis mais líquidos da bolsa para a gente dar uma olhada como que o mercado fechou. Eu gosto bastante de fazer essas análises. Então vamos pegar aqui, ó, grade do Ibovespa, deixa eu puxar para cá, vamos ordená-la pelo volume de sexta-feira, ó, Vale com baita de um volumaço, 2 bi de volume ali para Vale. Então já vamos começar por Vale, né? Vale foi na sala ao vivo, né? Uma vendinha de Vale, tá dando 1,50, considerando o preço de fechamento, é claro, né? Pivô de baixa de Vale, Vale ficou feia no diário, né? Deixou topo duplo aqui, né? Topo 1, topo 2, rompeu mínima, aí fez movimentação, fez o retorno para todas as médias aqui e confirmou o rompimento do pivô, né? Tem alvos para jogar. Se a gente projetar esse alvo, né, o 100% tá ali no 63,25, mas a leitura fica, né, que Vale volta para um range de consolidação que tem um próximo ponto importante de suporte lá no 64 reais, que é um range que ela já trabalhou bastante aí no passado, né? Ela já ficou um bom tempo nessa lateralização entre essa faixa de preço. Então Vale, acabei de publicar um vídeo também agora à tarde falando de uma estratégia de Vale, confere aí, tá no meu canal aí. Para quem tem Vale em carteira, né, fica ali um insight operacional de Vale, tá? Para quem gosta de opções e Vale. Petrobras acima dos R$ 40, no semanal não tem nada, né? Petro deu essa entrada aqui, né? Então, setup de correção para média de 9, né? Então, marca 2 fechamentos para baixo, máxima, superou máxima, compra, um stop na mínima, né? Então, o stop ficaria mais ou menos aqui, trade andando por enquanto de Petro. E no diário não tem nada para fazer. Fechamento ok também, nada demais. Itaú, setup de correção na média de 9, ó. Então, um fechamento, 2, né? Aí depois do segundo fechamento não teve superação de máxima ali no semanal, ó. Aí deslocamento de gatilho, entrada acionada com stop na mínima. Então dá para deixar um stop na mínima, né? E a ideia é pegar a continuidade desse movimento. Itaú bem forte, rompendo pontos importantes e tem espaço para andar, na minha opinião, né? Tem um baita de um espaço aí para continuar esse rally de alta para Itaú, né? Então bancos ainda seguem bem fortes. B3, nada, absolutamente nada, segue consolidação, né? Difícil o B3 passar para cima desses R$ 15. A bolsa com esse volume baixo, né? B3 depende de volume, né? A principal fonte de receita da B3 é volume da bolsa, né? Taxas, emolumentos, corretagem, tudo mais aí. E não tem essa entrada de volume na bolsa, né? Então, difícil ela passar para cima desses R$ 15 aí. Prio testando, né, faixa de suporte importante. Eu acho que Prio no semanal começa a ficar feia. A perda dessa mínima, né, da semana aqui, ó, né? Então a perda da mínima dessa semana pode gerar aí um movimento um pouco mais corretivo para Prio, né? Então Prio num ponto de atenção de preços, né, ó, para baixo das regiões aqui de suporte, né? Já vai rompendo ali. Se a gente olhar banda de Bollinger, né? Um fechamento para fora da banda, bandas que seguem estreitas, né? Então, essa abertura de banda pode ser perigoso. E MACD também forçando ali, né? Mostrando que tem vendedores aí nessa região. BBDC nada praticamente, né? Não sai aí dessa faixa dos R$ 15, né? Refugando bem, aliás, né? Vindo buscar ali níveis de pandemia lá, mas
baixa vol também, né? Bradesco, um papel mais estacionário. Aí, EQTL, Equatorial, esse rompimento aqui pode ser interessante de operar, né? Esse rompimento de máximas aqui. Então, né, se deixar, por exemplo, mais um candle pequenininho no diário aqui, ó, por exemplo, deixa um setup de correção 9,3 aqui. E esse 9,3 aqui pode ser uma forma, né, de encontrar uma relação de risco e retorno pensando nesse rompimento. Volumaço entrou no papel nos últimos pregões, né? Ó, volume crescente, então isso aí é algo bom para operar esses tipos de rompimento. Banco do Brasil não para, né? Um dos bancos mais baratos do mundo, mas para pegar, né? Ou pega no começo do movimento ou não pega mais. Aí, rente trancada, né? Truncada rente, testando média de 200, BPAC. Um baita de um ativo, deixou uma figura, né, que pode ser uma figura de reversão aqui, mas não sei se tem muita validade, eu nunca operei isso, mas seria um diamante, né, figura que dá ali um viés de reversão de tendência, né, mas por enquanto tá resiliente ali, vou deixar mais uns dias aí esse estudo, se o papel não andar, é porque não tem validade. Arezo volta para a range de consolidação, mas também não vejo nada por enquanto de Arezo, né? Dá a impressão aqui de que realmente o Ricardo estava errado. Eu falei bastante mal da Arezo aqui nesse ponto e falei várias vezes, espero estar errado, né? A gente está defendendo bastante a compra de Arezo na Levante, mas o técnico estava bem feio. Aí tem um papel aqui, vamos dar uma olhada agora em ordem alfabética, que aí eu consigo falar algumas coisas que estão no radar aí, que eu acho que tem um preço bom até para entrar. Copel, tá bem bonita, ó. Copel tem uma cunha ascendente aqui, ó. Copel tá numa movimentação bem interessante, né? Se a gente olhar o semanal, setup de correção na média de 9, ó. 1, 2 fechamentos. Não superou máxima, desloca gatilho. Não superou máxima, desloca gatilho. Aí aqui tem a superação de máxima com stop aqui na mínima. E se a gente olhar o gráfico diário, isso aqui é uma cunha de alta, né? Então, movimentação de alta, correção. Então, correção e o rompimento da cunha. Aí tem várias formas de operar isso aqui, tá? Eu gosto de operar depois alguma coisa aqui de correção nas médias aqui. Então, por exemplo, né, faz alta, corrige para as médias e pega na correção a alta aqui. Então, mas de qualquer forma, no semanal lá, a Copel tem entrada ativa lá. Açaí, tô bem de olho ainda em açaí, tá? Açaí é um papel que a gente enxerga com potencial de melhora de resultado, pode ser que não venha nessa melhora de resultado, mas é um papel que consolidou muita coisa, né? Muitas lojas, né? Tem uma consolidação ali de muito ativo, mais vendas de final de ano, então açaí é um papel para ficar de olho aí nesses 13,50 também. Tá bem enroscado nessa faixa e não voltou, né, para baixo dos 13, né? Esse é um ponto importante de açaí aí. Aí Bradesco, BBSE, né? Se falando muito de BBSE por conta do risco de quebra de safra, né? Então o BBSE é um ativo que a gente gosta, mas tem tido aí algumas notícias não tão positivas, né? Apesar da gente acreditar também que essas posições aí não são posições muito grandes, né, dentro da carteira de BBSE. Então, talvez traga esse viés correção, talvez não traga, né? De repente, não esse cenário tão ruim assim quanto se espera, né? Mas se você tiver medo, por exemplo, de BBSE, a estratégia que eu montei com Vale 3, por exemplo, que tá ali, tá? No meu canal, dá uma olhada, é algo que você pode usar o mesmo racional ali para proteger para uma eventual queda. Aí você só precisa ajustar vencimentos, né, strikes ali numa estratégia que seja mais condizente. Se você precisar de ajuda, deixa um comentário aí que talvez a gente possa ajudar também. BRAP segue a Vale, né? A BRAP andou bem mais que a Vale, aliás, né? A BRAP já tinha confirmado o pivô antes da Vale, aliás. Não gosto muito da exposição em Vale via BRAP, né? Eu prefiro comprar a Vale direto. Aí, Cielo, repique forte, né? Enroscou nos R$ 5 ali, não passou para cima. Carrefour, contexto mais vendedor de Carrefour, né? Perna de baixa, correção para as médias. Então aqui tem, né? Se perder essa mínima aqui, daria uma vendinha aqui, né? De Carrefour.
CVC, contexto de venda. CVC está até lá na grade de oportunidades lá, então CVC. Contexto de venda, né? Vamos tirar esses estudos aqui e olhar CVC. Tem um vídeo de CVC aí também que eu fiz no canal. Esse vídeo de CVC ficou bem legal. Então, CVC, né? Rompimento dessa região. Então, isso aqui é um rompimento dessa região, né? Aí, o que que faz? Não vendeu no rompimento? Espera que venha o pullback. Aí, veio o pullback, né? Aí, qual que é a ideia agora? Fazer isso aqui, né? Essa é o racional. E como a gente opera isso? Venda na perda dessa mínima, um stop acima dessa máxima. Então, se a gente pegar lá a grade de oportunidades, você vai ver lá, ó, CVC, gatilho de entrada, 2,96. Qual que é o gatilho de entrada? Mínima desse dia aqui, ó. Mínima, 2,97, tá vendo? Então, mínima, 2,96. Já vamos aproveitar e passar esses papéis. Então, vamos lá. Taesa 11. Então, TAE 11. TAE 11, né? Tenho olhado com, né? Apesar de todos os assuntos aí. Opa, deixa eu mudar esse meu gráfico. Esse meu gráfico está sem o ajuste de dividendos. Olha lá, vamos colocar ajuste de dividendos. Não mudou. Vou ajustar aqui. Aí, dados para ajuste de dividendo. Então, vamos lá. Deixa eu mudar de ativo e voltar para TAE 11. TAE 11, né? Pontaço de preço de Taesa. O que eu penso aqui, né? Taesa não rompeu alguns pontos importantes de preço, né? Uma vez que o mercado inteiro andou. Esse meu gráfico semanal aqui tá esquisito, né? Ó, tá vendo? Sem o dividendos, né? Ó. E tirando, né, o ajuste de dividendos, o papel não rompeu as máximas, né, históricas, diferente de muitos papéis aí que romperam, né? Então, se a gente olhar o gráfico, deixa eu colocar o semanal aqui, ó, esse semanal aqui tá melhor do que esse aqui. Então, se olhar o gráfico semanal, o que que tem aqui? Correção na média. Então, afastou das médias, um fechamento para baixo, 2. Não teve entrada, 3. Não teve entrada, né? Vamos tentar olhar essa média de 21, que ela vai chegando para perto aqui. Então, setup de correção na média de 21, né? Então, a relação de risco e retorno, ela ficaria algo parecido com isso aqui, ó. Então, seria esse o trade aqui, né? Então, linha verde entrada, linha vermelha stop, linha azul uma saída parcial, enfim. Aí a saída pode colocar aí com as mais diferentes relações de risco e retorno. Então, Taesa tá aí, ó. Ambipar venda, né? Ambipar tá bem feia. Para quem tem carteira, né? Aí fica mais torcida do que tendência de baixa, né? Não dá nem para discutir essa tendência de baixa. E no diário, o que que tá fazendo no diário, né? Rompeu o pivô já de baixa. Rompeu o pivô de baixa quando perdeu essa mínima. Volta para as médias e não tem força para subir. Não tem força para subir. Qual que é a ideia aqui, né? Rompimento de mínima aqui, ó. Abre, venda, né? Para pegar renovação de mínimas do papel, né? Papel tem espaço para andar. Aí seria um baita de um pivô de baixa no semanal, né? Olha esse pivô de baixa no semanal, né? A ideia seria pegar esse pivô de baixa. Aí o papel pode andar, porque ele não tem região de suporte, né? Tá vendo? Então isso aqui seria um trade um pouco mais agressivo, um trade vendedor. Geralmente as vendas, elas andam muito bem. Então, Ambipar. Itaúsa 4. Então, vamos lá. Itaúsa 4, né? Parecido com Itaú. Só que Itaú já teve ativação lá, né? Itaú, se a gente recapitular, vamos olhar YouTube 4, ó. Itaú já teve a entrada lá, tá vendo? Teve a superação de máxima. Itaúsa não teve. Então, Itaúsa é uma oportunidade. Então, superação de máxima, 3 médias emboladas aqui, ó. Então, tem média de 9, média de 200, média de 21, né? Todas as médias emboladas aí. Então, superação de máxima aqui. A ideia é comprinha, né? E carregar o ativo lá para cima. Então, Itaú é isso. Pini, Banco Pini. Pini é mico, né? Mico eu costumo reforçar sempre. Tem que tomar cuidado para operar mico. Mico tem liquidez baixa. Mico pula stop.
Mico tem algumas particularidades, mas mico quando anda, anda e anda muito. Então, mico, correção também, né? Ó. Correção para região de topo anterior. Então, também, mesma coisa. Um fechamento, 2 não ativou. Terceiro fechamento, médias ascendentes, um volume bom, né, na subida, com uma queda de volume na descida, o que é bom também, né? Então, miquinho, quanto tem de volume? 8 milhões na semana, 14 milhões na semana. Então, volume bem baixinho aí para Banco Pini. Aí teve a CVC que eu já comentei e Elcatex, Elca 3. Então, Elca 3. Então, também micaço, né? Essa, opa, Elca 4. Deixa eu ver, Elca 4. É a 4, ó. Deixa eu já até alterar aqui que eu coloquei a 3 e eu coloquei errado. Elca 4. Então, Elcatex, miquinho também, ó. Volume na semana, 5 milhões, 3 milhões. Então, volume bem baixo, tá? Isso aqui é bem difícil de operar. Não dá para operar muito no fracionário, às vezes é bom operar no cheio. Então, também, ó. Correção para média de 9, né? Não tem muito segredo para ficar operando na bolsa. Não adianta ficar inventando muita coisa, não. Então, a ideia é rompimento de máxima e stop lá na mínima desse gráfico semanal, região de topo anterior, né? Então fica aí um setup também, né? Ó, e fazendo o que pode ser uma bandeirinha de baixa. Nossa, que esquisito essa desenho aqui. Eu quero isso aqui. Então, ó, pode ser uma bandeirinha, né? De alta aqui também. Então faz perna de alta, bandeira e vem o rompimento. Aí a gente junta as duas leituras, né? A leitura de um gráfico semanal com uma leitura no gráfico diário. Aí aqui é interessante se me aparecesse um candle positivo, né, rompendo a máxima lá, e com volume grande aqui de compradores, né? Aí dá a impressão aí que os compradores reapareceram. Alguns outros destaques aí também, né, ó, GGBR, Gerdau, a faixa de preço que eu considero bem interessante. Então, gráfico semanal aqui, esse meu gráfico semanal tá esquisito. Vou abrir outro gráfico aqui. Para cá esse outro gráfico. Agora sim. Aí agora sim eu tenho dois gráficos que fazem sentido. É por causa do ajuste de dividendos lá. Então, Gerdau voltou para uma faixa interessante de preços, né? A Gerdau, média de 200, pontaço de preço, apesar da gente achar que o time não é muito bom. E eu já tinha deixado marcado, ó, faz bastante tempo que eu tenho essa segunda faixa de preço de Gerdau aqui também, que é uma faixa muito boa. Já passou da primeira, né, que eu tinha comentado, uma faixa boa de aporte para Gerdau aqui, e veio para uma segunda faixa também de Gerdau, tanto Gerdau quanto a Goal 4, né? Então, Goal 4 que tem ali uma relação melhor de dividendo e tal, né? Só que a Goal 4 ainda está nessa faixa dos 10. Eu acho uma boa faixa de preço para Goal. Gol, né? Falei várias vezes de Gol, né? Dei vários alertas também, sala ao vivo, né? Não é oportunidade isso, né? A empresa quebrou de verdade, né? Então, lembra aquele risco que falam para você assim? Meu, quando você vai operar renda variável na bolsa, né? Se você comprar uma ação da empresa, você tem risco de perder 100% do seu capital, caso a empresa quebre. Não, mas isso é difícil de acontecer. Não é não, ó. Ó um caso aqui, aí outro caso aqui, né? Então, ó, outro caso aqui. Então, tome cuidado com as suas teses de investimento, né? Outro caso em que só milagre para resgatar isso aqui, né? Também. Então, tome cuidado aí, tá? Não acham que isso é oportunidade, né? Pelo contrário, isso é armadilhas. Outro papel também que eu tô bem ressabiado aí é com Hapvidas. Hapvidas também, né? Deixei setinhas aqui para baixo. Quem tem Hapvidas em carteira, eu ficaria esperto, né? O papel cheio de complicações aí na justiça também envolvendo planos de saúde, IRBR já não, JBS, não curto muito o setor, Klabin, né, nos R$ 20 de volta, né, o setor tá com alguns drives negativos, né, tanto o Klabin quanto o Suzano, mas eu gosto da faixa de preço desses dois papéis, né, ó, Suzano ali perto dos R$ 50,
Magalu não passa para cima dos dois, né? Tem que ficar esperto, Magalu, isso aqui, ó. Magalu perder isso aqui, ó. Aí eu acho que pode dar uma puxada aí negativa pro papel, pecar. Pets, né? Fiz um Reels lá no meu Instagram. Ó como o Pets tá feio, hein? Pets merece muita atenção também, ó. Pivô de baixa, né? Forte de Pets. Pets, se a gente projetar esse pivô de baixa para baixo, né? Fazer uma projeção dele para baixo, ó, 100% dá lá nos 2,22, né? Teria uma queda acentuada aí pro papel, né? Até 2, ó, 28%, né? 160% lá, ó, dá 77% de queda pro papel. Então, ficarem atento, né? 3R também de volta para os R$ 26, né? Sobe no boato e cai no fato, né? Já vi esse filme várias vezes no mercado já, né? Então, notícia, boato, vai juntar, né? Com a PetroRecôncavo, se eu não me engano, subiu bastante. Aí depois, né, vai entender o que é o negócio, o mercado volta para estaca zero ali. Então, outro papel também que eu não tenho muito aquela confiança, né? Tem um trade, né, que teria dado a entrada aqui, né, no rompimento dessa máxima aqui, não chegou nem a dar 1 para 1 e já voltou na cara ali, né? Seria um trade, ó, não teria nem dado tempo de fazer, né, esse trade aqui. Foi rapidamente ali e voltou no mesmo dia, né? Não teria pego nem a pau ali, só se tivesse muito colado na tela para se aproveitar. Sabesp, outro papel também forte, né? Recomendamos compra dele várias vezes, né? Já estou escutando precificação do Sabesp aí lá para os R$ 100, cento e poucos reais, né? Conforme o ativo vai subindo também, as pessoas vão subindo ali. TOTS, né? TOTS, estou com um trade em aberto dela no SGR. Também, né? Ó, rompimento de linha de um triângulo, né? Bem extenso aqui de TOTS, muito tempo esse triângulo. E faz um retorno para todos esses topos anteriores, né? Então, na minha humilde visão, né, esse setup de correção na média de 21 tem um payoff interessante aí para uma operação de swing trade. Então, TOTS é um papel que a gente gosta. Também, os Minas é outro também que no semanal a gente pegou também, né? Estamos já até com stop gain lá, ó, 2% de ganho, né? Caso estopada a operação ali. Na entrada do gráfico semanal, né? Então, setup de correção, tá vendo? É coisa simples que gera resultado bom, às vezes, no mercado. Retorno ali para a média de 9, entrada na superação de máxima, tá vendo? Então, esse é o tipo de trade que eu acabo trazendo ali na grade de oportunidades. Então, é um dos benefícios que os assinantes do SGR têm, pessoal. Espero que tenham gostado aí, né? Que eu tenha conseguido substituir o Domingo com o Trader, né? Um vídeo de uma análise técnica aqui, um viés de mercado, né? E para aqueles que me acompanham, né? Já me seguem, não custa nada também, né? Deixar aquele like ajuda bastante aí a fortalecer o canal. E eu aguardo aí os assinantes amanhã no Morning Call, lá na sala ao vivo. E, né, para aqueles que não fazem parte aí, que sejam muito bem-vindos se quiserem fazer parte aí como membros também dessa sala. Investidores, um grande abraço e até mais.